Bom dia! Hoje tem até a caneca do Bom Dia junto com você. E o tema de hoje sobre agressividade no nosso dia. Você passa seu dia, você se carrega, você coloca o foco, você interage, tudo bem. E vem o outro e é agressivo com você. O que você faz? O outro, quando ele é agressivo com a gente, você tá lá todo trabalhado no seu dia, de repente vem uma pessoa que é agressiva. Pá! Lembrando que a agressividade, ela pode acontecer de várias maneiras. A agressividade pode ser, sim, algo que uma pessoa foi agressiva comigo, ou pode ser uma agressividade velada, gente. Sabe aquela agressividade? E você sabe que a pessoa está sendo agressiva aqui, gente. Cenas da vida real. Bom dia. Então, o que acontece? Essa agressividade, ela vem e tira a tua bateria. Então, você imagina a sua bateria, você com uma pilha mesmo, igual uma bateria de celular, carregando a sua bateria no seu dia, e o dia, que é algo que passa por você como uma malha, uma rede de energia dourada o dia todo. Toda hora que você está com a bateria boa, legal, você está passando por essa malha de energia dourada. Quando a tua energia não está legal, gruda nessa malha de energia dourada do dia, falando luz dourada do meu dia. Pode ser de noite, tá, gente? Porque a gente está falando o dia todo. Me carrega de volta. Porque assim a gente começa a ancorar um recurso de carregar de fora da gente. Porque fica difícil quando é só a gente. Às vezes eu tenho que dar conta de umas coisas no meu dia que eu falo, meu Deus, sozinha para lidar com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu respiro e vou por partes, tá? O que eu posso fazer agora? Eu lembro na semana que eu estava mudando de casa, às vezes minha mãe ou meu irmão me ligava, perguntava alguma coisa, eu falava, não posso responder agora, porque isso não é hoje, eu só consigo responder as coisas dessa próxima hora. Porque era tanta coisa, e eu fui assim, definido para mim por hora. E aí eu consegui lidar. Então, a gente precisa ter um recurso para se carregar. Põe lá a tela dourada, pá! Você se carrega, a gente começa a sentir que não está sozinho, porque na verdade nós não estamos sozinhos. Existem uma força de vida que cuida da vida, que é a frase que eu gosto muito de usar. A vida cuida da vida. Essa força de vida que cuida da vida nos dá força, nos dá ânimo, entende? Então, isso vai preenchendo a gente. Essa tela dourada vai nos ajudar. E eu vou falar agora para vocês da agressividade na vida do outro, na nossa vida, né? Do outro no nosso dia. E essa tela vai ser um ótimo recurso para carregar a gente. Porque quando alguém é agressivo com a gente no nosso dia, gente, parece que tira a gente da tomada, faz assim, ó, do dia bom. E aí você fica naquela ira, naquela raiva, que você precisa dar vazão daquilo. Por quê? Porque você é ruim? Não, porque é instintivo. O nosso fluxo de sobrevivência, gente, ele é instintivo e ele tá ali para atacar, para defender, para reagir numa velocidade de 40 milhões de bytes por segundo. São 40 milhões de bytes por segundo versus quanto que é a velocidade do pensamento que eu escolho ter? Eu quero ter bons pensamentos. 40 bytes por segundo. Então, a hora que você tem uma reação, uma irritação, são 40 milhões versus 40 ou até 40 mil, pensamento consciente. Mas, de qualquer forma, a escala de diferença é muito grande. Então, como é que a gente vai pensar nisso? Tô eu lá, linda, leve, solta, curtindo meu dia, e vem, como aconteceu comigo, eu contei em algum momento aí da minha vida, tava no trânsito ali, com meu carro bem no meio da filinha, que era minha, que meu carro é largo, mas eu tava consciente que eu tava no lugar certo. Olha a micro e macro realidade, gente.
Começa a entender o transporte do exemplo. Na jornada da CCM, eu ensino muito sobre isso, olhar a micro-realidade e a macro. A macro é o que os nossos olhos veem, a micro é o que está dentro da nossa cabeça. Porque o mundo da nossa cabeça, ele se reflete do lado de fora o tempo todo. Então, eu estava ali no meu lugar certo, veio um motoqueiro para tentar passar ali, eu nem tinha percebido, em São Paulo. Pá! Ele fecha meu retrovisor. Pá! Fez um barulhão e passou. Aquilo me deu um instinto de fúria. Eu olhando para ele, só que nem tinha o que eu fazer, porque ele já tinha passado. Aí eu pensei em ver a placa depois também, mas para que eu queria ver a placa, né? Ia fazer o quê com aquilo? Me deu uma irritação a hora que esse motoqueiro passou. Eu, que vontade de jogar isso nele, como assim? Que susto, que barulhão. Só que aí eu respirei mais 2 vezes. Meu, o que adianta? A agressividade dele é dele. Essa raiva, essa coisa desconjuntada de tacar a mão e bater no retrovisor do outro, é dele, não é minha. Essa raiva é dele. E por que eu estou trazendo esse exemplo para o nosso dia? Eu estou trazendo esse exemplo para você olhar nesse prisma com a agressividade do seu dia. Quando alguém chega e é gratuitamente agressivo com você, a agressividade é desta pessoa, não é sua. Você pode tomar para você e reagir, ou você pode respirar fundo, 3 vezes se for o caso, e falar: olha, isso é seu, não é meu. Eu não quero lidar com isso. Entende? Porque o outro é agressivo com a gente, legal, pode ser grosseiro, pode xingar, pode olhar feio. Se eu vou entrar na conexão da agressividade, se eu vou entrar na vibe de agressividade do outro e reagir à agressividade do outro, é outra coisa. Não quer dizer porque alguém foi agressivo comigo que eu preciso necessariamente ser agressivo de volta. Eu, Vanessa, me agride muito mais a agressividade velada do que aquela que é verbalizada. Vocês sabem a agressividade velada? Quando a pessoa faz assim... e vai olhando assim com um olharzinho e sendo agressiva. Você tá ali falando e parece que vem um corte do outro. Tem casos que me mandaram um exemplo de ontem para hoje de agressividade velada, quando viram o tema, né? De agressividade velada, não, de agressividade assim, em família, está tudo bem, tá lá a filha fazendo tudo para que tudo aconteça, e a mãe vem com palavras de agressividade. Você não serve, você. Em família, gente, estou falando de um exemplo onde a pessoa já é adulta, tá? E vem assim a mãe, você não serve, você faz tudo errado, você... E essa filha adulta entende que essa mãe tem uma limitação, tem uma dificuldade ali, talvez da idade, da maneira de ser, mas fica com muita raiva. Outro detalhe da agressividade do outro do nosso dia. Eu não sei se é porque a gente é gerado no útero, eu não sei o que é, mas fala de mãe, olhar de mãe, de mãe, aquilo às vezes chega para a gente num soco do estômago, como se fosse muito agressivo. Por exemplo, um caso de uma aluna que trouxe para mim: Vanessa, eu não estou me sentindo bem profissionalmente, eu estou querendo melhorar, né, a minha atuação profissional. E esses dias a gente estava numa reunião em família e eu ouvi meu pai falando da minha mãe: nossa, a gente devia ter insistido para ela fazer outra faculdade, porque essa faculdade que ela fez parece que ela está assim, né? Não tá se desenvolvendo, tá fracassada. E aí ela falou para mim: Vanessa, eu morri de raiva. E minha mãe concordou. E eu fiquei me sentindo, a hora que a mãe concordou, pior ainda. Eu fiquei me sentindo fracassada. Aquilo acabou com o meu dia. Aí eu fiz a seguinte pergunta: como você, eu falei, seja sincera ao responder, como você está se sentindo de fato no seu momento agora? Fracassada.
porque eu não estou me sentindo bem profissionalmente e eu estou procurando outro caminho. Falei, então vamos ser honesto com a informação da conexão. Se você está se sentindo fracassada, tudo bem. Se sua mãe, seu pai falarem que você se sente fracassada com essa faculdade, eles não estão dizendo você é um fracasso. Eles estão olhando e se preocupando. E mais, pensando, nossa, eu devia ter resolvido isso para ela, eu devia ter falado para ela fazer outra faculdade. Só que a gente escuta isso, nossa, o pai e a mãe estão me invalidando, então eles estão dizendo mesmo que não serve o que eu fiz e que eu não sirvo. Enquanto eles estão constatando que aquilo que eu não fiz não tá legal, coisa que eu já sei. Entende, gente? Às vezes a gente toma como agressividade umas coisas no nosso dia e na nossa vida que elas são só exatamente o que está acontecendo. Eu lembro, eu não vou lembrar exatamente o que, mas eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe outro dia, chegando na garagem, e eu falando e tal, e ela falou, ah, não, mas eu... Aí a minha mãe faz essa cara, né? Por isso que essa cara me pega. Aí eu falei, mãe, o que que é? Não, é porque você tá fazendo desse jeito não vai funcionar, né? Eu não lembro, eu queria contar aqui, já que ela tá na live, já participa. Aí eu falei, eu lembro que eu fiquei assim, brava. Falei, mas por que ela tá falando isso pra mim? Aí depois eu pensei na minha mente. A minha mãe não precisa concordar com tudo que eu falo. Por que ela precisa concordar? Porque quando ela não concorda é agressivo. Da onde eu tirei isso? Aí eu respirei fundo e falei, bom, tá bom, mãe, essa é a sua opinião, a minha opinião é diferente. E ok. E aí ela tava indo embora, fui lá, abracei, tchau, boa viagem. Se fosse antes, eu ia ficar muito brava. E ia ficar ali guardando aquilo comigo, sabe? Nossa, ela deu a entender que, deu uma indireta que, sabe, a nossa mente, gente, ela é muito fértil, muito fértil. Será que realmente eu preciso tomar como agressividade tudo que chega para mim? Será que realmente eu preciso olhar como agressivo a fala do outro? Outro exemplo de agressividade que você pode responder de outro jeito. E depois eu vou mais direto naquelas corriqueiras do ritual do cotidiano. Às vezes você tem na sua casa filhos, às vezes situação em família dinâmica, mas é mais comum um filho pequeno começarem a brigar. Acontece em muitas famílias, filhos grandes brigando. Aí já é uma coisa um pouco mais chata. Mas a gente tem que aprender a lidar também. Então acontece lá os filhos pequenos brigando. Aí você olha e fala: para de brigar! Tipo, a pessoa está sendo agressiva, uma com a outra. E aí você avisa. Aí você é mais agressivo ainda. Como que a gente faz com essa agressividade no nosso dia? Ela vai virando um espiral, um bololô de agressividade. Eu adotei uma dinâmica na minha casa, já tem um tempo. Às vezes, claro, gente, você respira, fala uma, fala duas, não vai. Você tá num dia com menos bateria, você fica mais bravo. Inclusive, é muito importante esse curso de ensinar a carregar a bateria do seu dia o dia todo. Você já percebeu que quando você está com menos bateria, você fica mais intolerante? É igual uma criança, quando está com fome, quando está com sono. A criança com fome, com sono, ela faz manha. Ontem, Gregório com sono no futebol com os meninos, ele estava super manhoso, porque ele estava com sono. Então, a gente também. Já percebeu quando você está apaixonado, você não se fica chateado por nada? Você se apaixona, seja pelo trabalho, por alguém, pela vida. Tudo pode. Tá desabando o mundo do seu lado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, como é importante carregar a bateria? O exemplo que eu estava trazendo para vocês em relação aos meus filhos. Outro dia eles estavam, porque eu comecei a adotar essa dinâmica tem um tempo. Estavam lá discutindo, a primeira vez que eu fiz isso. E eles discutindo, começaram a se pegar, sabe? Bater mesmo, um dar murrinho no outro, chutar. Eu olhei aquela cena, sentei, respirei e fiquei assim. Liguei uma música no meu celular e comecei a meditar. Eles olhavam para mim, um batendo no outro assim, olhando para mim. Mãe, você não vai fazer nada? Eu falei, estou aqui preparada para se machucar de verdade, levar vocês até o pronto atendimento. Essa agressividade não combina com o meu momento. Eles pararam
Que mãe é essa? Eu falei, que mãe é essa? Que filhos são esses que ficam aí brigando, gente, sem necessidade, com amor, com casa, com comida, com carinho. Desculpa, se vocês têm essa necessidade visceral da agressividade, eu neste momento não tenho. Sentei e respirei. Gente, acabou, parou. E quando eles começam com teretetê, eu falo, opa, isso não é meu, gente. Lida, resolve, elabora. Se tiver alguma coisa para eu direcionar, para eu ajudar, traz para mim. Mas isso não é meu. E eles começaram a desenvolver uma maturidade para lidar um com o outro e com as coisas que eles não concordam um do outro. Foi muito legal, foi muito legal. Foi um tremendo crescimento para mim e para eles. Outra coisa, a agressividade, você está lá no teu ambiente de trabalho, ou na rua, ou na família, e vem alguém de graça e é grosseiro com você. O que você faz? Você pode sim se posicionar. Eu não estou dizendo, nossa, a gente não reage. Claro que reage. Mas eu não preciso comprar a agressividade do outro para o meu dia. Eu não preciso tomar aquilo para mim, entende? Eu tô lá no meu ambiente de trabalho, alguém é grosseiro e agressivo comigo, eu respiro, falo, ok, tudo bem. Ou eu posso perguntar, o que é um ótimo caminho. Porque às vezes a pessoa que está sendo agressiva, ela também está fazendo isso no automático. É uma linguagem de agressividade. Lembra que existe eu dentro da minha mente e eu fora da minha mente e o outro também dentro da mente dele, fora da mente dele? Às vezes a pessoa está sendo agressiva, de bate-pronto, e ela nem percebe que ela está sendo. Então, como é que funciona isso? Você pode chegar e falar, olha, a maneira como você me respondeu, eu não entendi, eu não gostei, assim, não me caiu bem. Será que a gente pode falar diferente? Ou como que você pode falar isso diferente? Ou ainda, você está falando de uma maneira que não está me chegando bem. Putz, não estou conseguindo lidar com isso. Você pode me ajudar? Gente, você desarma a outra pessoa. Desarma. Porque você ficar sendo agressivo, responder, fazer cara feia, ser grosseiro, não vai resolver este momento de agressividade. Não vai te trazer resposta, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você vai lá e lida, eu dei vários exemplos de como a gente desenvolve, como a gente lida. A agressividade diminui. É a mesma coisa é o medo. Quando eu faço atendimento, eu peço para fazer muitas vezes uma lista de medos. E aí você começa a olhar para aqueles medos. O que são os medos, né? E por que eu estou falando um pouquinho de medo? Porque o medo também provoca raiva. Os medos são simplesmente situações que eu não consigo lidar. Então, quanto menos eu conseguir lidar com as situações do meu dia, seja de raiva, seja de medo, seja de irritação, mais eu vou entrar na sobrevivência instintiva. Medo ou raiva, por quê? Porque eu não tenho habilidade emocional, porque eu não tenho músculos no meu pensamento para lidar com aquilo que está acontecendo. Vanessa, mas eu já estudei tanto autoconhecimento, eu faço tanto, eu respiro fundo, eu faço Ho'oponopono, faço gratidão, faço lista e aquilo me pega. Se aquilo te pega, é porque ainda está desse tamanhão dentro de você. E se ainda está desse tamanhão dentro de você, isso merece ser elaborado. Se você se irrita com a agressividade do outro, que é agressivo todo dia, você está perdendo seu tempo? Porque se é o hábito do outro ser agressivo todo dia, por que eu vou me irritar? Entende? Se percebe e pede desculpas, que legal. Desculpas não vai refazer a situação, mas já ajuda muito, porque a pessoa está com consciência. E o que a gente faz para desarmar o outro? Olha, você está sendo agressivo, não está legal. Então, putz, isso realmente está me machucando. Ou
isso está me magoando. A gente pode falar essas coisas. Ou então, ó, respira, você tá no teu molde agressivo e eu não tô podendo com isso. Sabe? A gente começa a alertar. O meu pai, hoje, muito menos, mas o meu pai é uma figura extremamente agressiva na resposta. E era dele, natural dele, hábito dele. E sempre foi, a vida toda. Hoje, muito, muito, muito menos. Então, às vezes, quando ele vinha, a gente falando no telefone, eu lembro de uma situação que eu estava, a gasolina do carro acabando, não achava posto de gasolina, eu estava na estrada, e ele tinha me ligado, eu falei, pai, você sabe onde tem um posto por aqui? Nossa, mas você foi fazer uma coisa dessa, porque não sei o quê. Eu falei, ó, você vai ajudar? Eu já estou sobre estresse. Você vai ajudar, você contribui e me fala. Se você não for ajudar, desliga o telefone, que eu preciso resolver o que eu estou vivendo. Não dá essa agressividade, não rola para mim. Ele, tá. E aí a gente foi mudando a comunicação. Às vezes, gente, eu tenho a sensação que esse lance de Torre de Babel, de cada um falar uma língua num país diferente, num lugar diferente, acontece o tempo todo na nossa vida. Cada ser humano é um mundo e tem uma linguagem diferente. E a maneira como eu me comunico, muitas vezes pelo outro, é recebido de um jeito completamente diferente do que eu quis dizer. Por que isso acontece? Porque eu só tenho condição de dar o significado para aquilo que eu vivo, daquilo que existe dentro da minha mente. Eu só enxergo o que existe dentro da minha mente. Eu não consigo enxergar uma intenção diferente, uma atitude diferente do outro que eu não tenha de registro. Então, às vezes, o outro está tendo um comportamento comigo que na cabeça dele está tudo bem. Mas, para mim, aquilo pode chegar de uma maneira muito expositiva e agressiva. E aí eu preciso aprender a lidar, aprender a entender de outras maneiras, aprender a desenvolver repertório, aprender a olhar para aquilo que chega. Quando você ficar muito, mas muito aborrecida com algo que te acontecer, para e pensa o seguinte, gente, essa dica de ouro para a vida. Se eu tivesse realmente apaixonada hoje, e muito, muito, muito entusiasmada e feliz, eu ficaria tão brava com isso que está acontecendo? Putz, acho que não. Então eu posso diminuir o tamanho, entende? Porque a nossa reação para tudo é proporcional ao carregamento da nossa bateria interna. Se eu estou sobrecarregado, desgastado, irritado, chateado, me arrastando dias, dor muscular, um monte de sintoma físico, emocional, e a minha bateria está deste tamanho, a minha reação vai ser completamente desproporcional à agressividade. Até eu vou ouvir como agressivo aquilo que não necessariamente é agressivo no meu dia. Então, observa, quando o outro é agressivo com você, você, se estivesse muito feliz, pleno, carregado, apaixonado, lá com a malha dourada do teu dia todo carregado, você teria a mesma reação? Sim ou não? E aí você vai começando a desconstruir com essa consciência um mecanismo de reação que é automático num fluxo de sobrevivência de 40 milhões de bytes por segundo versus 40 mil que eu escolho consciente. Exatamente, é o famoso pavio curto. Só que hoje a gente vive uma realidade de estresse, de movimento, de coisas ao mesmo tempo, de informação, de tempo de demanda, que o nosso pavio, gente, ele é o tempo todo curto, que é a nossa bateria descarregada. Por isso que eu montei essa sequência para já ir ajudando a gente a olhar diferente e o curso Bom Dia o Dia Todo para ensinar a carregar a bateria de vida, ensinar recursos rápidos, mecanismos rápidos para carregar a bateria de vida. Um beijo, até já, gente.